Deus poderoso, Deus maravilhoso, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor amado, Deus, pelas estratégias, pelas bênçãos e pela vida do teu filho que se levanta para ser a tua boca aqui esta noite. Pai, tudo que nós precisamos ouvir, o Senhor já colocou no seu coração, na sua mente. Traduza isso tudo, ó Pai, em bênçãos para nós. Mas para isso aconteça, ó Pai, abençoa a vida do teu filho, abençoa a tua esposa, a tua filhinha, ó Deus, esse maravilhoso projeto que ele está ali abraçando e alavancando na América do Norte, especialmente em Miami. Deus guarde aquela obra ali, Deus guarde aquela igreja ali e seja para com ele também ali, ó Pai. Nós já te oramos agradecido por esse parceiro, esse irmão, esse amigo que o Senhor colocou ao nosso lado. E juntos, ó Pai, faremos a continuidade da tua obra aqui na terra, até a tua volta. Te agradecemos por isso, seja para com o teu filho, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Em primeiro lugar, minha gratidão com a minha esposa, que é a Cristina, a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que ainda Ele fará. Nossa gratidão também ao pastor Salmo, à pastora Cássia. Somos amigos literais. Obrigado pela vida do Senhor, obrigado pelo que vocês têm feito pela gente. A todos os demais pastores dessa igreja, todos, pelo carinho, cada abraço que eu recebo aqui, que eu me sinto, falo, gente, esse povo ama a gente, de verdade. Então, obrigado por esse carinho, viu? E também a nossa gratidão àquele que foi a ponte desse relacionamento, que foi meu amigo Alain Brizotti e a Mari. Quero convidar você a ir direto à palavra de Deus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Nós iremos ler do verso 22 ao verso 32. O tema da mensagem foi a música cantada. Intimidade é ir além. E que você possa, se possível, escrever, mas que você realmente fale a Deus, Deus, está aqui meu coração, ministre nele. Faça essa oração de verdade. Fala, Jesus, ministra no meu coração mesmo. Estou livre, Pai, estou resetado, eu preciso ouvir tua voz. Deixa para lá os paradigmas e fala, Senhor, move a minha vida. Todos encontraram? Olha que texto tremendo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. A resposta de Jesus, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, porque duvidou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo,
verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Pode se assentar por gentileza. Eu quero, pela palavra de Deus, convidar você a fazer um mergulho nessa história, um mergulho nesse contexto, um mergulho no ensinamento profundo que essa palavra nos traz. O cenário é um dos mais, talvez, peculiares. Por isso que o tema da mensagem é intimidade é ir além. Aqui nós estamos falando de Jesus com os seus discípulos. Estamos falando que ao término da multiplicação dos pães e peixes, todo mundo talvez esperasse que Jesus falasse: vamos festejar, vamos dar continuidade, vamos prosseguir. Foi um grande milagre, que de fato foi. Vamos dar continuidade a essa festa, vamos fazer ela avançar dias após dias. Não foi essa a atitude de Cristo. Cristo literalmente se volta aos discípulos e insiste com eles, segundo Mateus, para que eles pegassem, entrassem no barco e fossem em direção de Genezaré para continuar fazendo a obra do Senhor. Ao mesmo tempo, Jesus se despedia da multidão, abraçando um a um, porque Jesus ama indivíduos, não ama a multidão. Aliás, ele não só ama indivíduos, ele cuida de indivíduos, ele cuida de pessoas. Ele acha pessoas no meio das multidões. E o Mateus fala que ele se despediu da multidão, pessoa por pessoa. Isso é amor de Deus, ele faz isso com a gente todos os dias. Nos acha, nos encontra, nos alcança e não nos trata como multidão, nos trata como pessoas. Isso é amor de Deus. Então Jesus se despede, os discípulos entram no barco sob a ordem dele, porque o Mateus aqui, o evangelista, diz que Jesus insiste com eles para eles irem. Jesus literalmente foi taxativo com eles. Não, eu quero que vocês entrem no barco, façam essa travessia, eu quero que vocês cheguem até Genezaré. É isso que eu quero. Então Jesus foi como que imperial nessa situação, direcionando o que eles deveriam fazer. E Jesus então se despede da multidão, Jesus abraça a multidão e ele põe-se a orar. Você consegue imaginar essa cena? Deus falando com Deus? Isso é intimidade. Se Jesus tinha necessidade de orar, sendo Deus, imagina eu e você. Deus falando com Deus. Essa é a cena da oração lá. Deus falando com Deus. O Deus Filho falando com Deus Pai. Então Jesus, de uma forma, eu acho que pedagógica, porque Jesus é um pedagogo por excelência, eu acho que ele quis dizer o seguinte para a gente: ei, meus filhinhos amados, orar não é importante, orar é essencial. Orar não é uma coisa que você aplica quando está precisando. Orar é uma coisa que você necessita para viver. Deus falando com Deus. Esse é o cenário. Está lá o barquinho fazendo a travessia e o Mateus descreve que nessa travessia o mar ficou bravio, revolto. Quando eles falam de mar é uma forma no superlativo, não era um mar, mas é uma maneira no superlativo de ser descrito. Então começa a ficar revolto, as águas, as ondas ficam revoltas, o mar fica empolvoroso e a culpa disso é dos ventos, porque o vento, eles estavam navegando sob um vento contrário, e fazia então com que o mar ficasse revolto, e aquele barco quase indo a pique. Esse é o cenário. Jesus então, desce do monte, de sua oração, da sua intimidade com o Pai, porque Jesus, ele não fala de intimidade, Jesus viveu intimidade. Ele fazia questão que as pessoas conhecessem o Pai através dele. Aliás, o que Jesus mais fez ao longo do seu ministério foi mostrar o Pai. Ele foi querer literalmente, ou ele fez literalmente, essa imagem de relação ser restaurada. Porque Deus não é o nosso acusador, o nosso juiz, ou aquele que quer que funcionemos. Deus é o nosso Pai, que quer e tem o melhor para cada um de nós. E Jesus fez questão de mostrar isso. Jesus então vem sobre as águas. O texto de Mateus descreve assim: Jesus vem sobre as águas e vai de encontro aos seus discípulos.
E aqui eu quero te trazer uma rápida reflexão, porque intimidade é ir além. É o tema dessa mensagem nessa noite. Ir além é extravasar, é você tirar limites. E às vezes os limites somos nós mesmos quem colocamos. E a intimidade é exatamente tirar esses limites. Jesus poderia simplesmente deixar aqueles discípulos festejando com a multidão, afinal de contas foram 5.000 pessoas que se alimentaram. Ele poderia deixar aquela festa prosseguir, mas ele queria literalmente ensinar aqueles discípulos, e nesse momento a cada um de nós, que intimidade é ir além, porque a vida acontece em caminho, a vida acontece em movimento, a vida não é estática, a vida não é parada, a intimidade não é uma coisa que eu vivo um dia e não vivo outro, a intimidade é uma coisa contínua na vida do cristão. Não é uma coisa que eu uso num dia, no outro dia eu não quero mais. Não é essa a proposta de Deus. A intimidade é que você, em caminho, fique mais perto dele e ele mais perto de você. Até porque, lembra da grande comissão de Cristo lá em Mateus, no próprio Evangelho de Mateus? Ele fala assim: ide a todo lugar, a toda a face dessa terra e pregai o meu Evangelho. E essa palavra não está talvez colocada da maneira que imaginamos, ela está no gerúndio, quer dizer indo, não quer dizer ide, quer dizer vai, em caminho, continua, prossegue, avança. Esse é um dos parâmetros da intimidade. A intimidade é eu sair da minha zona de conforto, é eu sair daquilo que eu estou acostumado e ir além. É falar: Jesus, eu vou para o barco, eu vou fazer essa travessia, eu vou para o outro lado, porque eu sei que nessa travessia o Senhor vai me fazer uma pessoa melhor, e o Senhor vai me fazer uma pessoa mais íntima, e não vai chegar o mesmo chalela do outro lado, vai chegar um chalela transformado. E sabe por que a palavra me dá essa autoridade? Porque se você quiser fazer uma coisa mais profunda nesse texto, você vai para a história do hebreu, para a história do judeu, e vai ver que águas, mar, é uma coisa que traz memórias para o judeu. Você vai ter dificuldade de achar na história do judeu um que foi um grande navegador, que foi um marinheiro, que foi um capitão, porque eles têm uma certa dificuldade, um certo trauma com água. A história deles foi marcada por isso. Então, como Jesus dissesse: eu vou levar vocês para além, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer vocês enfrentar, encarar justamente aquilo que te dá medo. Eita, isso é andar em intimidade com Deus. Ele nos faz enfrentar os nossos medos, porque é Ele quem tira o medo da gente. O amor dele faz nos sentir tão seguros, que você enfrenta as adversidades, você vai andando em caminho, e quando você menos vê, já chegou em Genezaré. É noite de você deixar os teus medos em Cristo. É noite de deixar esses traumas talvez. Mas o 2015 foi tão difícil, foi tão complexo, foi tão complicado. O 2016 talvez vai ser a sequência dele. Não, não vai. Há um Cristo que escreve a tua história, há um Cristo que cuida de você, há um Cristo que te leva para Genezaré, para te fazer alguém melhor. Não, não vai, não vai. E é isso que Jesus tinha como proposta para eles. Eu vou fazer desses meus filhinhos, desses meus discípulos, homens e mulheres mais íntimos meus. E para ser íntimo de Cristo, nós temos que fazer travessias. Nós temos que ir para o outro lado, para outra banda. Eu não consigo ser discípulo, eu não consigo ser íntimo se eu não for além. Você vai precisar ir além. Sabe aquela oração trivial, aquela oração que você está já sistematicamente condicionado a fazer? Para você ser íntimo de Cristo, você vai precisar fazer dessa oração algo diferente. Você vai tirar aquele aspecto previsível da sua oração, e você vai chegar aos pés de Cristo rasgado. Ei, Jesus, eu não sei nada, eu não sou nada, eu não posso nada, mas Tu és, Tu faz, Tu pode, e eu dependo do Senhor. Então, Pai, toma a minha vida nas Tuas mãos, me direciona e me leva para o outro lado. Deus é aquele que faz, mas também é aquele que nos ajuda a ser. E isso é ser íntimo. Ser íntimo é entender que Deus te ajuda a ser.
Até porque intimidade é para todos. E aqui eu quero desmistificar um pouquinho essa ideia que parece que a intimidade é só para uma ala, só para algumas pessoas, só para alguém. Não, a intimidade é para todos nós que estamos aqui nessa noite. Deus quer que cada um de nós sejamos íntimos dele. Basta você querer. Mas para você também ser íntimo, você vai precisar atravessar do outro lado. Jesus então vai ao encontro dos discípulos sobre o mar. Sabe aqueles traumas que a gente tem? Como os judeus falam assim, não, aquilo eu já passei por isso no passado. Parece que você sente até a dor daquilo que você viveu lá no ano de não sei quando. Jesus vem e sara teu trauma. E sabe como ele sara teu trauma? Andando sobre ele. Porque a água estava debaixo do pé de Cristo. Ou seja, você tem medo da água, meu filho? Pois é, ela está debaixo do meu pé. Então não tem por que você ter medo. Eu cuido de você. Eu venho sobre as águas para sarar esses traumas. Esse primeiro dia de ano talvez é um dos que eu mais gosto na vida. É o dia de resetar, sabe? De dar um reset na vida. De falar, vamos repaginar, vamos continuar, vamos prosseguir, vamos ser mais íntimos de Deus. Eu acho que é uma palavra que a gente fala para nós mesmos. Vamos fazer algo diferente, porque você fazer a mesma coisa, na mesma rotina, e querer resultados melhores, é no mínimo você achar que Deus é um mágico, e Deus não é mágico, Ele é Senhor da tua vida. Então é uma noite da gente ir mudando os nossos hábitos. Quer ser mais íntimo de Deus? Faça como Jesus, Deus falando com Deus. Vai para o lugar sozinho e fala, Jesus, eu quero te conhecer como tu és. Porque intimidade é encontro, intimidade é reencontro. E cada cristão precisa disso a cada dia. Você precisa encontrar e tem hora que você precisa reencontrar com Deus de novo. Não assuste, isso é vida cristã. Quantos de nós não precisamos reencontrar com Cristo? Quantos de nós não precisamos ter um reencontro com Ele? Quantos de nós a chama se apagou no nosso coração? Não somos mais aquele cristão que éramos fervorosos. Que tal reencontrar com Ele nessa noite e falar, Jesus, acende meu coração de novo. Ele já está indo ao seu encontro sobre as águas. Jesus então vem sobre as águas, ele já avista o barco. E o texto de Mateus, ele tem alguns elementos fortes. O texto de Mateus fala que eles viram Jesus vindo ao longe sobre as águas, eles ficaram aterrorizados. Isso não quer dizer medo, isso quer dizer desespero. Porque medo você dá uma segurada, né? Dá uma controlada, ninguém percebe. Você está morrendo de medo, o povo olha para você e você fala, está tudo certo, dá uma risadinha, está tudo bem. Tranquilo, e dentro de você está desesperado, isso é medo. Eles não estavam com medo, eles estavam aterrorizados. É isso que o Mateus escreve que eles estavam. E tanto é que eles estavam aterrorizados que Jesus teve que dizer para eles assim, epa, sou eu, não temas, coragem, sou eu. Sabe as respostas que a gente espera de Deus? E que a gente acha que ela virá de uma forma, sei lá, diferenciada? Deus vem sempre nos surpreender. Em vez de Ele falar para você, estou fazendo, Ele fala para você, sou eu. Em vez de Ele falar para você, ó, estou fazendo um rebuliço, não, Ele não faz isso, Ele fala assim, sou eu, tá? Lá na tua família sou eu. Lá na tua casa sou eu. Sou eu. Fechei a porta lá para o teu cônjuge e ele está todo desesperado, é porque sou eu, ele vai ficar mais íntimo meu, sou eu. Jesus fala para ele, sou eu, não temas, tenham coragem. E aí entra um personagem que é o nosso retrato, sabe? Tem um escritor que fala que Pedro é um retrato talvez perfeito da humanidade. E eu tive que concordar com esse escritor. Se tem um personagem da Bíblia que se assemelha muito com a gente, que dá para se identificar muito, é o Pedro. Porque o Pedro é a pessoa despida, é o homem impulsivo, mas ao mesmo tempo o homem íntimo de Deus, porque Pedro era íntimo de Deus.
O Pedro duvida e ele fala assim: se é o Senhor mesmo, então vamos fazer a seguinte questão. Ele teve tempo até de fazer uma proposta para Deus. Pedro é demais. Ele teve tempo de falar para Deus: se é o Senhor mesmo, mestre, me manda ir ter contigo. E talvez ele esperaria outra resposta, mas Jesus já foi imediato com ele: venha. E a Bíblia fala que o Pedro me desce da embarcação, começa a andar sobre as águas e vai de encontro para o mestre. E o texto de Mateus fala que ele andou sobre as águas. Não fala que ele meramente desceu, ele chegou não sei quantas pegadas, mas ele chegou a andar sobre as águas. E me faz entender que ele chegaria até Cristo. O que não fez ele chegar foi ele mesmo, porque ele começou a olhar ao seu derredor. Ele começou a ver a movimentação, ou ouvir a movimentação do vento, e começou a olhar para os seus pés. Isso fez ele não chegar aonde ele deveria chegar. Intimidade é ir além. É ouvir o Cristo que está sobre as águas. Tudo que você chamou de problema, Ele pisou sobre isso e está te chamando para encontrar com Ele e para reencontrar com Ele. Ele está sobre todos os problemas que você viveu e está te chamando para ser mais íntimo dEle. Que tal você sair do barco? Que tal você começar a andar? E que tal você ir ao encontro dEle? Porque intimidade é ir além. É você não deixar o medo te vencer, mas entender que em Cristo o teu medo é anulado, porque Ele anula o teu medo. Ele coloca no lugar do teu medo, Ele coloca o amor dEle, e isso faz você caminhar. O Pedro então me sai do barco, o Pedro então vai ao encontro de Cristo, o Pedro começa a olhar a Cristo, e o Pedro se aproxima de Cristo, mas nesse caminho ele olha ao derredor e ele cai. Uma palavra para nós nesse 2016 é exatamente essa. É tempo de nós colocarmos os nossos olhos completamente na pessoa de Cristo. É tempo de nós olharmos para Jesus com toda a nossa vida. Mas olhar de verdade, não dizer que olha, olhar mesmo de todo o coração. Ser o melhor cristão de toda a sua história. Sabe o cristão que você foi até o ano passado? A proposta de Deus nessa noite, para mim e para você, é você ser um cristão melhor ainda do que você já foi. E como é que eu faço isso? De que jeito que eu faço isso? Como é que eu consigo ir além? Olhando para Jesus, o autor, o consumador da sua fé e da minha fé. Olhando para Ele, mas olhando mesmo para Jesus, conseguindo enxergar Ele, conseguindo ver Ele, conseguindo amar a Deus de forma devota, mas amar apaixonadamente, falar: Cristo, eu te amo. Até porque aquilo que você ama, retrata diretamente na sua atitude e nos seus comportamentos. É ano de a gente buscar intimidade com Deus. Intimidade com Deus é sair do barco, é pisar onde Cristo já pisou, porque Ele já pisou sobre os seus problemas, amém? Ele já está sobre os seus problemas, até porque, para te dar uma notícia do céu, desde o dia que você entregou a sua vida a Cristo, você não tem mais problemas, eles estão no Senhor. Eles não são mais seus problemas. A gente tem dificuldade de entender isso. A gente se angustia por isso, até porque a vida é real, a vida é enfrentada na realidade, a vida não é o imaginário, a vida é real, mas no âmbito real, entenda que teus problemas estão em Cristo, é Ele quem cuida de você, literalmente, é Ele quem dá a resposta sobre a tua vida, não da forma talvez que imaginamos que Ele daria, mas do jeito dEle, da forma dEle, da maneira dEle. É ano de buscar intimidade com Deus. O Pedro me sai do barco, o Pedro vai ao encontro, ele anda sobre as águas, mas só que ele afunda. E a gente consegue aprender com ele. Primeiro que eu aprendo com Pedro que talvez eu não teria a ousadia que ele teve. Porque ninguém pode falar e pichar ele. Ele teve uma ousadia tremenda, ele desceu do barco e foi. Ele era atirado. Ele era um homem atirado. E eu quero aprender com esse homem. Que tal a gente aplicar isso na nossa vida espiritual? Que tal a gente fazer essa aplicação na nossa vida cristã, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa relação? Se talvez nós fôssemos mais atirados como Pedro foi, nós veríamos muito mais de Deus na nossa vida. Porque ele foi ousado, ele se lançou, ele se jogou.
Ele literalmente olhou para Jesus e falou: vamos. E aqui está uma palavra ao seu coração, nesse ano 2006. Olha para Jesus e vai. Olha para Jesus e vai. Olha para Jesus e vai. Quando nós estávamos para mudar em definitivo para os Estados Unidos, o Alan Brizotti apresentou a gente para o pastor Salmo e para a pastora Cássia. Eu tenho uma empresa em Santo André, já há 8 anos, que é uma imobiliária, e eu estava fazendo um grande negócio lá que ia me dar um período de tranquilidade. E eu disse ao meu coração, e falei: não, eu vou fazer esse negócio, daí eu vou. Um belo dia, o pastor Salmo falou para o Alan, fala para o Chalela que, por que a nossa igreja não está funcionando lá? Eu falei: meu Deus. Ele falou assim: porque eu estava orando, e na oração, Deus disse para mim que, no caso eu, Fernando, estava tentando se garantir no Brasil para ir. E Deus queria que eu fosse, porque Ele me garantiria lá. E sabe o que aconteceu, irmãos? Esse negócio que eu estava fazendo em São Paulo, depois de 6 meses, no dia de assinar a escritura, eu saí dos Estados Unidos, vim para São Paulo, fui na construtora e eu recebi lá a notícia que o negócio tinha sido desfeito. Eu saí de lá pensando assim: eu vou segurar mais um tempo. Daí veio essa palavra de Deus através do pastor Salmo. E eu falei, uns 2 dias eu fiquei meio em choque. Uns 2 dias eu fiquei meio chocado. Eu falei: é fantasma. Porque a gente fala: não pode ser. Os negócios de Deus, Ele mexe com a gente desse jeito. A gente fala até que é fantasma. Fala: não, Deus não pode estar me pedindo um negócio desse. Deus não pode estar querendo isso de mim. Falei: ok. Comprei a passagem, voltei para os Estados Unidos. Desde o dia que pisamos lá, e vão dar quase 6 meses, que é o prazo que a igreja já está em funcionamento, Deus caprichosamente me mandou um salário toda a semana, através da empresa que eu tenho em São Paulo. Toda semana eu recebia uma ligação e falava: olha, o negócio fechou. E eu falava assim: eu andei um pouquinho sobre as águas, mas eu dei uma afundadinha, mas que bom que o que Jesus fez com Pedro, Ele faz com a gente também. Porque na hora que o Pedro começou a afundar, o Mateus fala que imediatamente Jesus foi ao socorro dele. Esse ano de 2006, busque intimidade com Deus. E se no caminho o teu pé der uma fraquejada e você ouvir o vento, lembre-se, Jesus estará sempre aposto a te dar socorro. Lembre-se, a mão dele sempre vai pegar na tua e vai falar: vamos andar, porque Genezaré nos espera. Foi isso que aconteceu. Foi isso que ocorreu com o Pedro. Porque o Mateus e aqui a gente já vai começando a fechar para nós orarmos juntos. À medida que o Pedro foi afundando, à medida que os pés foram abaixando sobre as águas, à medida que ele foi ficando aterrorizado, o Mateus, ele usa uma linguagem sensacional. Ele fala que Jesus foi imediato. Irmãos, Jesus continua sendo imediato. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Na hora que você fala assim: vai afundar, você vai ver a mão dele te pegando e falando: não vai, porque a palavra é minha. Ele pegou Pedro pela mão, ele socorreu Pedro, porque quando nós estamos em caminho, e estamos indo em direção ao que Deus quer para nós, não faltarão, sim, ventos, não faltarão mar bravio, não vai faltar isso, irmãos. Eu tenho que ser verdadeiro com os irmãos, mas também não faltará socorro de Deus. Não para não, starta esse ano de verdade, abre aquela gaveta, aqueles projetos empoeirados, e fala: Jesus, esse ano eu vou colocar isso aqui em prática para a glória do teu nome. Eu vou ser um cristão melhor, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser uma mulher melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser mais ativo na igreja, eu vou contribuir mais, eu vou avançar, eu vou estar disponível ao Senhor. Já tenho uma certeza, Deus vai te fazer chegar do outro lado. E tenho uma segunda certeza:
Ele vai te socorrer se você precisar. Ele socorre, irmãos. E socorre, às vezes, da forma que menos imaginamos. E usando quem a gente menos imagina. Porque Ele é Deus. O Deus que nos faz buscar intimidade com Ele. É o ano de você permitir que Deus faça de você a pessoa que Ele idealizou. Um cristão melhor, um servo melhor, uma pessoa mais apaixonada, uma pessoa que ela vai além, se pede para ela, você me faz 3 tarefas, ela ama tanto a Cristo que ela fala, não vou fazer 3 tarefas, eu vou fazer 10 tarefas. Até porque que fazemos se nós estamos apaixonados pelo que fazemos, dificilmente nós trabalhamos. Se você é apaixonado por aquilo que você faz, dificilmente você vai trabalhar. E se tem um povo nessa terra que tem motivo para ser apaixonado, é esse povo aqui da Catedral da Família. Somos nós, irmãos. Nós temos o nosso Cristo, que é o nosso Salvador, que nos amou primeiro, que nos tomou pela mão, que nos faz prosseguir, que nos faz continuar, que nos faz avançar. Temos razões, motivos, motivações para prosseguir e ir além. E aqui eu quero fechar dizendo a cada um dos irmãos, nesse ano que é o ano da intimidade, a intimidade é ir além, como o texto de Mateus nos ensina. É você entender que Cristo está te insistindo, porque a palavra aqui é que Jesus estava insistindo para eles irem. Talvez Jesus está insistindo com você e você está fazendo de difícil. Não, Jesus, acho que não sou eu. Jesus, não é, Pai. Senhor, essa palavra não foi para mim, essa palavra foi para o irmão que faltou. Para mim não foi. Não, foi para você sim. Jesus está insistindo com você. Está literalmente te mostrando o que você deve fazer. Nesse ano de intimidade, é o ano de ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele nos pede. Fala, Jesus, eu vou ir ao outro lado, eu vou ir além, eu vou fazer melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou me aperfeiçoar, eu vou aprimorar, eu vou estudar, eu vou me capacitar, porque eu quero fazer o que o Senhor está me mandando fazer. Segundo é entender que quando você anda e vai em direção daquilo que Ele quer, você tem a certeza que é Ele quem te garante. E por fim, o texto diz que eles chegaram em Genezaré. Jesus deu uma bronquinha neles, isso é para outro dia, mas eles chegaram em Genezaré. E lá em Genezaré, só pelo simples fato deles saberem que Jesus estava lá, as multidões cercaram Jesus e muitas pessoas foram curadas. Sabe por que Jesus vai te levar além? Porque Ele quer te fazer íntimo. Sabe por que Ele vai te levar além? Porque através de você, muitas pessoas serão alcançadas. É por isso que você está indo para Genezaré. Não é tour, não é passeio. Em Genezaré você está indo para ser um instrumento nas mãos do Senhor. E você vai começar na sua casa, fazendo da sua relação o seu manancial. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que a igreja fique em pé, por gentileza. Quero pedir que você feche os seus olhos. E eu quero lançar esse desafio, no primeiro dia da campanha desse ano. E esse desafio é você se lançar em Deus. Porque intimidade é encontro, reencontro, mas sobretudo intimidade é ir além. Se a tua vida cristã te satisfaz, talvez essa mensagem não é exatamente a você. Mas se você está inconformado porque você precisa ser um cristão melhor, eu convido em primeiro lugar você fechar os seus olhos. E em segundo você vir aqui à frente ao altar. Você quer começar esse ano falando, Jesus, eu preciso ter uma vida mais consagrada, mais entregue, mais dedicada ao Senhor. Eu preciso fazer o que o Senhor está me pedindo.
Porque fazer o que Deus está nos pedindo não é tão simples. Eu concordo com você. Mas é a melhor coisa que você pode fazer. Entra no barco. Vai para Genezaré. Vai vir mar revolto, vai. Mas Ele vai ao teu encontro te socorrer. Porque Ele é o Senhor que te mandou ir do outro lado. Peço a todos que fechem os olhos, por gentileza. E no seu lugar mesmo, se você não quer vir à frente, é um direito seu, tranquilo. Mas no seu lugar, faça a sua melhor oração. Sabe qual é a oração de intimidade? É a oração onde você sai do centro e deixa Jesus ficar no lugar que é dele. É a oração que você fala: Jesus, quem precisa aqui um do outro sou eu. Intimidade é para todos, basta você querer. Intimidade é para todos nós, basta você se apaixonar por Cristo mais uma vez. Intimidade é para a igreja do Senhor. Intimidade é encontrar, é reencontrar. E se nessa noite tem alguém que pela primeira vez está encontrando com Cristo, eu quero te dizer que você vai fazer a melhor coisa na tua vida. E se tem alguém que precisa reencontrar, fazer o caminho de volta, faça nessa noite. Intimidade é ir além. Intimidade é transpor. Intimidade é entrar no barco. Depois de uma multiplicação de pães e peixes, ir para Genezaré, ver o mar se ficar revolto, mas ver Cristo indo ao teu encontro, te socorrendo, te tomando pela mão. Que a minha vida flua mais. Aleluia. Mais do teu poder. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, tua palavra foi entregue. Eu entendi que esse tema intimidade foi dado pelo Senhor a essa igreja. Não foi gratuito, não foi sem propósito. Esse é o tema da nossa existência, intimidade. É isso que o Senhor mais quer e espera de nós. Porque intimidade é para todos. Intimidade é para os Pedros que são pedras, pequenas pedras. Oh Jesus, que venha sobre nós uma renovação tão profunda, que nos projete a amar o Senhor de forma apaixonada. Que venha sobre nós uma intimidade tão profunda, que nos leve a abrir mão de nós mesmos, entrar no barco e ir para onde o Senhor mandou. Oh Deus, intimidade é encontro, intimidade é reencontro, intimidade é ir além. Leva-nos, Senhor, além, leva-nos. Leva-nos além. Nós precisamos ser cristãos melhores. Faz-nos apaixonar de novo
Faz-nos, Senhor, ir ao encontro do teu querer, ir ao centro da tua vontade. Não nos deixe reféns dos nossos medos. A história não vai se repetir, não, porque problemas que nós chamávamos de nossos, eles deixaram de ser nossos no dia que nós nos entregamos a Ti. E quem cuida da gente é o Senhor. Faz-nos maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, servos melhores. Leva-nos além. Traz sobre a nossa vida uma renovação profunda, profunda. Leva-nos além.